Queridos, vamos lá. Recapitulando tudo que a gente falou aí na matéria de angelologia. A gente começou falando a respeito das classificações e das diferenças entre os anjos. Então, nós primeiro conceituamos o que quer dizer a palavra ângelo. Ângelo, né, que é em grego, que é angelos, significa justamente mensageiro. Daí vem a palavra anjo em português e em hebraico também significa mensageiro. Então, sempre que vocês verem ali no texto sagrado a palavra anjo, vocês podem ler também como mensageiro. E eu lembro que comentei com vocês, inclusive, que é a mesma palavra que era utilizada tanto para mensageiros aí divinos, dos seres celestiais, quanto para os mensageiros terrenos mesmo, os mensageiros que os reis mandavam, os mensageiros que um apóstolo mandava para o outro, os emissários ali, eles eram chamados de ângelos, né, de mensageiro, mensageiro. Inclusive, a palavra evangelho, né, ângelo, significa boa mensagem, é, porque vem justamente aí do mesmo vocábulo grego. Por que que isso é importante? Porque a gente comentou a respeito das diferenças. Convencionou-se na igreja chamar tudo de anjo, né? Então, nós falamos que todos são anjos. Porém, quando nós vamos olhar para as classificações, quando nós temos anjos, o arcanjo Miguel, que é o único na Bíblia Sagrada chamado de arcanjo, e aí falando da Bíblia protestante, né, dos 66 livros que nós entendemos como canônicos, você tem o arcanjo, a figura do arcanjo Miguel. Muitas pessoas acham que Gabriel é um arcanjo, mas isso vem da tradição católica, tá? A Bíblia Sagrada não traz Gabriel como sendo um arcanjo. O único chamado de arcanjo na Bíblia é Miguel. E o arcanjo ali, Miguel, a palavra arcanjo vem de duas palavras gregas, né, que é o arre, ângelos, que é o chefe dos anjos, o líder dos anjos. Aí, para ficar claro para vocês lembrarem, uma dica aí de memória, caso isso caia na prova, lembra da palavra arquiteto. Arquiteto, né, que vem do arretecton, que é o chefe, o líder dos construtores. Tecton, a palavra tecton é de construtor. Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus era carpinteiro, a palavra que está ali justamente é tecton, inclusive do pai de Jesus, o pai terreno aqui de Jesus, que era José. A gente, por tradição da Bíblia que herdamos da Europa, a gente chama eles de carpinteiros, da tradição que foi traduzido ali para o latim, traduziu-se como carpinteiros, mas eles eram, na verdade, construtores. A palavra certa ali era tecton, por isso que vem, por exemplo, das placas tectônicas, né, que era justamente trabalhar com rocha, construir, fazer fundações e etc. Então vocês podem lembrar dessa dica para lembrar do arcanjo, que é o arre, né, o arre-ângelo, que é o chefe dos anjos. Miguel é tido aí como o líder maior, o príncipe dos anjos, e também é chamado aí de o anjo guerreiro, né? O Miguel ele aparece em alguns textos bíblicos, como no texto de Daniel, ele aparece em Apocalipse, ele aparece no livro, na epístola de Judas, e sempre em um contexto de guerra, de disputa, de luta ali espiritual, de batalha espiritual. E olha só que interessante, né? Ele é chamado aí de único príncipe, o único líder dos anjos, e depois nós temos outras classificações de seres espirituais que não são propriamente chamados de anjos. Aí a gente entra na figura do querubim e do serafim. O serafim, ele aparece unicamente no texto de Isaías 6. Na visão que Isaías teve, ele diz que viu o trono do Senhor e viu serafins voando ao redor do trono, e ele viu esses serafins com 6 asas, né? Denotando ali principalmente a santidade de Deus e a glória do Senhor, porque Isaías vai descrever esses anjos, dizendo, aí eu também chamando eles de anjos, né? Porque costumeiramente a gente chama todos eles de anjos. Mas os serafins, eles em nenhum texto aparecem entregando mensagens. Então você não vai ter o serafim como um mensageiro.
Nós chamamos todos eles de anjos, voltamos a dizer, não é errado falar isso, não é uma tradição, é comum, mas se nós olharmos tecnicamente, um serafim não leva mensagens, então por isso que a gente não chama eles de anjos, de maneira técnica. Mas esses serafins são aqueles que Isaías vê com 6 asas. Com duas eles voavam, com duas eles cobriam os pés, e aqui o fato de cobrirem os pés com asas significa que eles estavam demonstrando a santidade de Deus. Lembre disso quando nós olhamos para a passagem de Moisés. O que o anjo do Senhor fala através da sarça ardente? O anjo do Senhor diz assim: olha, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está é uma terra santa, porque Deus estava ali presente naquela sarça. E esses seres celestiais, eles cobrem os seus próprios pés com as suas asas para demonstrar essa santidade de Deus, né? E com outro par de asas, eles cobrem o rosto. Por quê? Porque a glória de Deus, ela é tão impactante que é como se você tentasse olhar para o sol. Nós não conseguimos olhar diretamente para o sol, porque nós vamos ter problema de retina se tentarmos fazer isso. Teve gente que perdeu a câmera do celular quando teve o eclipse. Teve um eclipse há um tempo atrás e as pessoas apontaram a câmera do celular para tentar tirar foto quando a Lua cobriu o Sol. E essas pessoas perderam a câmera, queimou a câmera do celular, por quê? Porque miraram diretamente no Sol. E é mais ou menos isso que acontece com os seres que tentam, de alguma forma, se aproximar da glória de Deus. A glória de Deus é algo tão impactante, tão grandioso, que o próprio Deus disse para Moisés: olha, você não pode, não consegue, você não vai conseguir sobreviver em olhar a minha glória. Eu vou passar para, vou colocar você numa fenda de uma rocha, vou pôr a mão sobre você para te proteger e você vai ver as minhas costas. E a Bíblia diz que mesmo assim Moisés ficou com o rosto brilhando, né, durante um bom tempo. E esses seres celestiais são os seres que estão ali falando e declarando a glória de Deus uns para os outros diante do trono do Senhor. A última classificação aí desses seres celestiais são os chamados querubins. E aqui a gente abre um parênteses, por quê? Porque acredita-se, pela tradição de Isaías 14 e Ezequiel 28, de que o próprio Satanás era um querubim antes de ser expulso, de perder ali a sua posição no reino de Deus. Por que isso? Porque o texto de Ezequiel 28 vai dizer que ele era um querubim ungido. O querubim ali, olha só que forte, a palavra que aparece ali é querubim Machia, né? Querubim Messias, vamos dizer assim. Por quê? Porque a palavra Messias significa ungido. Então, olha que coisa interessante isso para você anotar. Satanás tinha o mesmo título que o próprio Cristo. Pastor, isso não é heresia? Não, não é heresia. Ezequiel 28 traz literalmente que ele era um querubim Machia, um querubim ungido. E é o mesmo título que Jesus recebe, que é a palavra Cristo é ungido em grego e a palavra Messias, né, é a palavra ungido em hebraico. Então, esse querubim que caiu aí da sua posição, ele tinha essa unção especial. Todas as vezes que a gente vê essa unção na Bíblia, ela denota uma missão. Todas as pessoas que eram ungidas, elas recebiam um encargo junto com essa unção. Então, as pessoas eram ungidas a sacerdote, era um encargo ali de seu sacerdote, eram ungidas a profetas e eram ungidas para serem reis. Todos eles eram ungidos porque recebiam uma missão, recebiam um encargo. Satanás tinha esse encargo. E qual que era o encargo dele? Vamos ler junto? Abra a Bíblia aí comigo em Ezequiel 28 e a gente vai olhar aí qual que era o encargo de Satanás. Vamos olhar juntos. Vamos ler na NVI, que eu acho que é uma tradução assim mais fácil da gente entender. Estou abrindo a minha Bíblia aqui pelo computador. Olha só, deixa eu compartilhar a tela.
Ezequiel 28. Deixa eu mudar a versão aqui. Colocar NVI. A gente já falou sobre o lamento do rei de Tiro, já conversamos que num primeiro momento esse texto parece falar única e exclusivamente de um rei, mas depois quando a gente lê ele com mais atenção, a gente vê que não pode estar falando de um ser humano comum, por conta de todas as particularidades que estão ali. Bom, meu computador está lento, deixa eu abrir então aqui no celular para não consumir muito o nosso tempo. Eu vou abrir aqui no celular, abra aí a sua Bíblia junto comigo, em Ezequiel 28. Olha só. Aqui, ó. Ezequiel 28:14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras afogueadas ou fulgurantes, né? Você era inculpável nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Olha só que interessante. Aqui a gente consegue ver que Satanás tinha essa incumbência, essa missão de ser guardião. Era para ele estar guardando. E é justamente a mesma missão que o ser humano tinha lá no princípio, que era o quê? Guardar e cultivar o jardim. Então, do mesmo modo em que Satanás caiu na sua missão, ele tentou Eva e depois Adão, consequentemente, para que caíssem também na missão de guardiões deles. E é muito interessante a gente olhar isso, por quê? Porque aí nós entramos na classificação agora não só dos anjos, mas dos seres celestiais, mas dos seres demoníacos também, né? Dos seres caídos, dos anjos caídos, dos chamados anjos eh, que perderam a sua habitação. E aí aqui a gente começa a tratar sobre o tema dos demônios. Quando a gente olha para o mundo celestial, para o reino de Deus, nós temos ali as classificações que a gente acabou de conversar. Então, nós temos os anjos, nós temos o arcanjo Miguel, nós temos os querubins e temos os serafins. Quando olhamos para o reino das trevas, nós também conseguimos notar que há certas classificações distintas para esses seres demoníacos. Há o que nós podemos entender da Bíblia como uma certa hierarquia nesse reino espiritual. Isso é importante para a prova, tá? Anotem isso. Nem todos os demônios são iguais. Eles participam de uma mesma natureza, porque foram criados ali por Deus, todos eles são seres criados, todos eles são seres espirituais, porém, assim como os seres humanos são distintos, os demônios também. E ali tem é, no texto bíblico, em algumas passagens, por exemplo, Efésios 6, que fala da armadura de Deus, que vai falar sobre as potestades, as hostes da maldade, os principados, ali a palavra principados dando uma noção de liderança desses demônios, e algo também interessante é o termo com que os próprios demônios falam com Jesus na no episódio do Gadareno. São eles que dizem: Nós somos uma legião, porque somos muitos. E ali o termo legião é um termo militar. O termo com que eles respondem Jesus é um termo militar. Nós somos uma legião, não só falando de quantidade. Eles não disseram nós somos uma multidão. Não disseram que nós somos um ajuntamento de demônios. Eles disseram nós somos uma legião. Ou seja, denotando ali um caráter militarizado. Como assim? Dando uma noção de hierarquia. Jesus, em outra oportunidade, quando ele desce, salvo engano, do Monte da Transfiguração, um pai traz um filho até Jesus e diz: Olha, me ajuda porque os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E quando Jesus vai falar com os discípulos, eles vêm questionar Jesus porque não conseguiram expulsar. E Jesus diz: Olha, porque há certas classificações, há certas castas de demônios que são diferentes, que só serão expulsos com jejum e oração.
deixando claro que ali há uma guerra espiritual, uma batalha espiritual de diferentes grandezas. Aí a gente abre um parênteses aqui, porque existem provas na nossa vida que a gente passa e que a gente consegue nitidamente perceber que há algo espiritual por trás daquilo. Há algo espiritual por trás de uma perseguição, muitas vezes, há algo espiritual por trás da atitude de certas pessoas que às vezes mudam a atitude que tinham para conosco, talvez num contexto de trabalho ou num contexto familiar, pessoas que tinham certa amizade, que tinham até certa afeição conosco e do nada agora não conseguem mais conviver, não conseguem mais ter ali um convívio. É por quê? Porque estão ali ou debaixo de possessão ou debaixo de influência demoníaca. E essa influência ou essa possessão, ela tem escalas distintas. Aquele homem gadareno, ele estava possesso por uma legião de demônios, ou seja, por pelo menos 6.000 demônios de diferentes classes. Quando a gente fala de possessão demoníaca, Jesus deixou algo bem claro. Jesus disse assim: olha, há a possibilidade de alguém ser liberto de uma possessão. E ao ser liberto, essa pessoa mantém a casa vazia. E aí Jesus diz assim algo interessante, que eu quero até abrir aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida nesse ponto. Jesus deixa claro que não existe neutralidade. O ser humano é uma espécie de templo. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, um ser humano é como um prédio, é como um edifício. E não existe neutralidade nesse edifício. Nós não ficamos vazios por muito tempo. Nós sofremos 3 tipos de influência na nossa vida. A primeira é a influência do nosso próprio coração. O coração do homem é enganoso, nós temos nossas próprias paixões, é a influência do nosso coração. Nós sofremos influência também, nós que somos cristãos, que somos resgatados, sofremos influência do Espírito Santo de Deus. E uma terceira influência é a influência demoníaca que está ao nosso derredor. Mas para aqueles que estão fora de Cristo, que não estão inseridos no corpo, que não estão inseridos em Cristo, que não foram ainda resgatados, essas pessoas não estão em estado de neutralidade. Porque Jesus disse o quê? A pessoa que é liberta, o demônio sai, vai perambular por regiões áridas, né, regiões desérticas. E quando ele volta, ele vê a casa vazia, ele entra novamente e traz consigo mais 7. E o estágio final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, olha só o que Jesus está dizendo: não existe neutralidade. Isso está onde? Está em Lucas 11. Olha só, Lucas 11, versículo 23, Jesus vai dizer assim: aquele que não está comigo está contra mim. Olha só o que Jesus disse. Você vê que não há neutralidade. Não tem como você dizer assim: ah, aquela pessoa, ela é muito boa, mas ela só falta Jesus, então falta tudo. Por quê? Jesus diz assim: quem não está comigo está contra mim. Não existe o neutro, não existe o cara que fala: ah, eu não ajudo e não atrapalho. Ah, eu não estou nem com Jesus nem com o diabo, eu estou neutro, eu estou na minha, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. Não existe isso. Jesus diz claramente: quem não está comigo está contra mim. Olha que interessante. Jesus está dizendo que no último dia não vai ter oportunidade para quem quer, entre aspas, estar neutro. Ah, Jesus, olha, nada contra, viu? Não tenho nada contra, mas também não estou junto. Não, Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que comigo não ajunta, espalha. O fato de eu estar parado no reino de Deus sem ajuntar junto com Cristo, eu estou espalhando. Na nossa lógica, talvez nós não conseguimos conceber isso. Por quê? Porque na nossa lógica, pense em alguém que está numa grande plantação, juntando feixes de trigo. Jesus está dizendo assim: aquela pessoa que está de braços cruzados, ele não está ativamente espalhando, mas para Jesus ele está espalhando. A pessoa que está de braços cruzados,
ela está espalhando. É isso que Jesus está dizendo. Que se não está comigo ajuntando, está espalhando. Versículo 24. Quando um espírito imundo ou maligno, né, a depender da tradução, sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Olha só, onde os demônios descansam? Descansam em pessoas. Olha que coisa tenebrosa isso, né? Onde que os demônios querem descansar? Possuindo pessoas. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, olha só que interessante, Jesus está dizendo, não há descanso para os demônios. Não há descanso, eles são seres atribulados. Eles são seres que vivem atribulados, sem paz. Então eles querem atribular também pessoas. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Olha só, os demônios enxergam as pessoas como casas, como habitações. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Ou seja, Jesus está dizendo: uma casa vazia que está em ordem e varrida, ela não permanece vazia por muito tempo. Ou você se enche de Deus, ou os demônios vão encher você. Ou você se enche do Espírito, ou os demônios vão encher você. Perceba, olha só que interessante. Jesus não diz assim: se o Espírito Santo passar e ver alguém vazio, o Espírito Santo invade. Não, não existe isso. Jesus está dizendo, deixando claro. A casa, o Espírito Santo passa e a casa está vazia e não há um convite, não há abertura, não há uma porta aberta para o Espírito, aquela casa permanecerá vazia por pouco tempo. Por quê? Porque aquele demônio vai voltar e vai avisar mais 7 piores do que ele. E aquele estado daquele homem será pior. É por isso que, costumeiramente, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas infelizmente, pessoas que se desviam costumeiramente são piores do que quando não tinham sido crentes ainda. Infelizmente, você vai ver pessoas que, depois que desviaram, estão num estado pior do que quando foram à igreja pela primeira vez. Isso é coincidência? Não, isso é o que Jesus está dizendo. É o que a Bíblia diz. Então, quando nós olhamos para esse mundo espiritual, nós temos essas realidades. Os demônios, que são esses anjos caídos, anjos que perderam a sua habitação, eles estão buscando casas, buscando pessoas para habitar, para possuir. E ali, então, a gente estudou juntos, e aqui quero relembrar vocês, sobre a natureza e o propósito desses demônios. Então, qual é o propósito desses seres demoníacos? E como é a natureza deles? Primeiro, eles são inimigos de Deus e inimigo dos homens. Eles são inimigos de Deus e são inimigos dos seres humanos. Não existe time de Satanás. Não existem pessoas com que Satanás tenha algum tipo de afeição. Por quê? Porque ele é homicida desde o princípio. Ele é pai da mentira. Não há nada de bom em Satanás. Não há possibilidade de redenção para Satanás. Então, não existe nenhum ser que tenha qualquer tipo de afeição, que receba qualquer tipo de afeição dos demônios. Os demônios, eles querem unicamente destruir a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a natureza deles. Eles são seres atribulados, são seres caóticos, são seres que trazem confusão, que trazem imoralidade e iniquidade. Olha só que interessante. Se você abrir a sua Bíblia, naquela passagem que nós conversamos na última aula, que está em Mateus 7. Olha só, abre comigo aí em Mateus 7, 21. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, pessoas que dizem que Jesus é Senhor. Não, Jesus é Senhor, Senhor. Isso não é indício. Jesus está falando, isso aí não é atestado
de que a pessoa vai entrar no reino de Deus. O que é? Aqueles que fazem a vontade de Deus Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa palavra iniquidade aí em grego é a palavra antinomia. O que é alguém que pratica antinomia, pratica a iniquidade? Antinomia é literalmente uma pessoa sem lei ou contra a lei. Anti vem aí um prefixo que significa ou contra ou no lugar de. O anticristo é aquele que é contra Cristo ou que quer se colocar no lugar de Cristo. Então, a antinomia, a palavra nomia aí vem de norma, significa lei. A antinomia, que é a iniquidade aqui traduzida para o português, é aquele que vai contra a lei. E qual lei? A lei natural, a lei de Deus, a lei que ordena a sociedade. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo tempos de antinomia. E o que são esses tempos de antinomia? Tempos em que a lei natural das coisas está sendo invertida. As pessoas estão com aversão, estão com desprezo a tudo aquilo que tem a ver com leis. Então não se respeita mais nenhum tipo de lei nem de tradição. As pessoas questionam e relativizam todas essas leis. E Jesus deixou bem claro que isso alcançaria a igreja. Porque quem é que profetiza? Quem é que expulsa demônio? Senão aqueles que estão num contexto de igreja. Porque as pessoas que dizem, olha, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não realizamos milagres, em que ambientes você tem isso? Você tem isso na balada, sim ou não? Não. Você tem isso nos bares? Você tem isso nas festas? Não. Onde que você tem um contexto de profecia, expulsão de demônios e milagres acontecendo? No contexto de igreja. Jesus está falando assim: uma igreja onde tem expulsão de demônios, onde tem profecias, onde tem milagres, não significa que eu estou. Olha só como é forte isso. Por quê? Porque qual que é a nossa tendência natural? Se você vai num culto e entra uma pessoa endemoniada e sai liberta, entra uma pessoa doente e sai curada, entra uma pessoa precisando de direção e recebe uma profecia, o que você vai dizer? Aquele culto foi cheio da presença de Deus. E Jesus está dizendo, não necessariamente. Como eu sei então, pastor? É o seguinte: a árvore você conhece pelos frutos. Você precisa analisar a saúde daquela árvore. Então, tem expulsão de demônios? Tem milagre. Tem profecia? Tem. Mas tem lei? Tem ordem? Tem palavra? Tem palavra de Deus? Ou a palavra de Deus nesses ambientes é relativizada? A palavra de Deus nesses ambientes fica em segundo plano. A palavra de Deus nesses ambientes, ela é colocada num segundo patamar de importância. É mais importante a experiência pessoal, é mais importante a experiência de culto, é mais importante a palavra de Deus. Porque Jesus está dizendo assim, olha, aqueles que praticam a antinomia, aqueles que são contra a lei, esses ficarão fora do reino de Deus. E quem está aplaudindo isso e espalhando isso? Os próprios demônios. Se vocês abrirem aí a palavra de Deus em Timóteo, olha só. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só, qual é mais uma das funções dos demônios? Espalhar falsas doutrinas, espalhar falsos ensinos.
os demônios estão preocupados, estão trabalhando para espalhar falsos ensinos e doutrinas de demônios. Doutrinas que quem criou foi o próprio Satanás. Ensinamentos que quem está espalhando são os demônios em nome de Satanás. E olha só, Paulo diz: abandonarão a fé. Ou seja, pessoas que realmente já tiveram uma fé genuína. Paulo não está falando daqueles que nunca conheceram a Cristo, Paulo não está falando dos filmes, das novelas, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de doutrinas falsas dentro de ambientes que já foram verdadeiros. Porque muitas vezes a gente baixa a guarda em alguns ambientes. Quando você está num lugar que você sabe que é perigoso, você não anda com o celular na mão, você não anda contando dinheiro, você anda esperto, você anda ligeiro, você anda sabendo que ali pode ter algum perigo. Mas se você está num ambiente que você acha que é seguro, você tende a baixar a guarda, você tende a deixar o carro destrancado, você tende a não se atentar no movimento. Por quê? Porque você pensa que está num ambiente seguro. Paulo está dizendo o seguinte: nos últimos tempos, algumas pessoas vão abandonar a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, porque algumas igrejas vão espalhar doutrinas de demônios. Algumas igrejas vão receber espíritos enganadores. Isso é muito sério. Isso é muito importante que vocês aí tenham consciência, que vocês tenham. Isso não só é importante para a prova que vocês vão fazer, mas é importante para a vida de vocês. É importante para aquilo que vocês ouvem, é importante para aquilo que vocês consomem, é importante para aquilo que vocês têm como referência. Por quê? Porque Paulo está deixando claro que nos últimos dias, e nós estamos vivendo nesses últimos dias, nós somos aí a geração que está mais perto do arrebatamento. Cada geração que passa vai ficando cada vez mais perto. Só que hoje, pastor, por que que não está igual era antes? Por que que é a nossa geração e não foi, por exemplo, a geração que conviveu com Hitler na Segunda Guerra Mundial? Que realmente Hitler não deixa de ser uma espécie de anticristo, né? Perseguiu judeus, matou milhões de pessoas, era um demônio na terra, aquele homem, de fato. Mas olha só, hoje o cenário está pior do que naquela época. E por que pior? Porque as pessoas estão minando valores que naquela época eram valores que eram muito sólidos, como valores de família, valores de honestidade, valores de palavra. Isso tudo hoje não existe mais, infelizmente. Hoje não existe mais nem dentro da igreja, infelizmente. Ou seja, nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós estamos vivendo nesse tempo aí de doutrina de demônios. E aí, para a gente seguir, olha só, eu quero ler com vocês um texto que está em Apocalipse 9. Olha que interessante. Apocalipse 9, versículo 6. Olha só. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como o de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como o rosto humano. Eles tinham cabelo como os cabelos de mulher, e os dentes deles eram como os dos leões. Tinham coraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão, como os escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon e Apolion significam destruidor. Olha aí, tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Nos últimos dias, ali na grande tribulação, demônios de mais alta hierarquia vão ser liberados para agir. Então, se nós já vivemos tempos difíceis,
Hoje, imagine só, meça só como vai ser nesses últimos dias, nesses dias aí de grande tribulação. Então aqui eu quero até, falamos aí já durante 41 minutos, quero deixar esses últimos 20 minutos de aula aqui para a gente começar a conversar sobre possíveis dúvidas. Dúvidas a respeito de anjos, ou de demônios, ou de atuação. Se vocês quiserem também perguntar alguma coisa em relação à atuação ou de batalha espiritual, ou de guerra espiritual entre esses seres celestiais também, fiquem à vontade. Acho que a gente já fez um resumão bem legal aqui, tanto dos anjos, das suas classificações, como também dos demônios, e aqui a gente começa a caminhar para fechar esse conteúdo que a gente viu nas últimas 3 semanas. Então, quero abrir aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre esses temas? Por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser também compartilhar algum caso, alguma coisa, alguma experiência, também fiquem à vontade. A hora é agora. Alguém tem alguma dúvida? Pastor, Por favor, Bruna. eu ouço falar bastante, já ouvi em vários cultos a palavra sofisma. Isso seria, de fato, aquelas mentiras embaladas nas verdades que o pastor comentou na semana passada? Sim e não. Vamos lá. Quem eram os sofistas, tá? Aqui é um pouco mais de aula de filosofia, mas tem a ver também. Os sofistas, e aí era na época principalmente dos filósofos socráticos e pré-socráticos, os gregos, vamos lá. Os gregos, eles eram muito, eles davam muito valor a algumas virtudes, como a oratória, a capacidade de comunicação, de convencimento, e eles davam muito valor a o modo como as pessoas se comunicavam. Existiam alguns homens que eram chamados de sofistas. O que eram os sofistas? Eram homens de muito boa oratória e muito bons de convencimento, de persuasão. E ali eles falavam, eles ganhavam dinheiro para ensinar as pessoas a falar e ensinar as pessoas a como se comunicar e como convencer a pessoa. E eles tinham argumentos lógicos, tá? E esses argumentos nem sempre eram verdade. Eles produziam então os tais sofismas. O que que é um sofisma? É um argumento que tem lógica, mas não é verdade. O argumento que tem lógica, mas não é porque ele tem lógica que é verdade, certo? Vamos dizer o seguinte, eu vou te dar um sofisma aqui para você entender. Jesus foi um homem, certo? Certo, a Bíblia diz isso. O pastor Fred é um homem, um ser humano. Logo, Jesus e o pastor Fred são iguais. Isso é um sofisma. Por quê? Porque tem lógica o que eu falei? Tem. De certo modo, eu até sou igual a Cristo no sentido de sou de carne e osso, eu também sofro, se eu for crucificado também vou morrer, eu também tenho dores, assim como Cristo, mas eu não sou igual a Cristo. Então, o meu argumento é um sofisma, por quê? Porque ele tem lógica, ele tem uma certa lógica, mas ele não tem verdade. Então, os filósofos, que são aqueles que são os amigos da sabedoria, né, são os amigos da verdade, eles combatiam os sofistas, porque os sofistas faziam argumentos lógicos única e exclusivamente por interesse. E então, quando você ouve num culto a respeito de sofisma, são esses argumentos lógicos que tentam confundir as pessoas. E os demônios utilizam muito de sofismas. Um grande sofista, Satanás é um grande sofista. Se você vê o que ele fez com Jesus, eram sofismas, porque ele utilizava verdades da Bíblia com argumentos lógicos, mas que no fundo eram mentiras embaladas em verdade. Quando ele diz assim para Jesus: Olha, ordena que essas pedras se transformem em pães, já que você é o filho de Deus. Por quê? Porque um filho de Deus não pode passar fome. Na Bíblia está escrito, inclusive. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Está na Bíblia. Outro sofisma que Satanás fez para Jesus. Pule, salte daqui do pináculo do templo,
Porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que não te suceda mal algum. Isso é verdade? Isso é verdade, está no Salmo 91. Mas Jesus diz assim para Satanás: você está embalando mentiras em pacotes de verdade. Então o embrulho é verdade, mas o conteúdo é mentira. Isso é um sofisma. O argumento tem lógica, o argumento parece verdadeiro, mas no fundo é uma mentira. E os demônios, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa, em produzir esses argumentos que parecem ter lógica, mas que na verdade são mentira. Certo? Não sei se ficou claro para você, Bruna. Beleza? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Pastor, eu tenho, pode perguntar? Claro, fica à vontade. Pastor, nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias do jejum, eu e a minha esposa, a gente sentiu muita opressão espiritual, a gente ficou muito desanimado, sem vontade de servir, sem vontade de orar, e assim, a gente sabe Uhum. que o inimigo age assim, né, principalmente tentando evitar, né, o nosso crescimento espiritual. E eu queria saber, assim, na prática, se há alguma brecha ou como que eles agem para estar tocando na gente nesse sentido. Tá. Existem algumas. Primeiro, os demônios, eles vão nos tentar, mesmo que a gente não tenha aberto brecha, tá, Diego? Então, igual você falou, poxa, eu estava no jejum, mas eu estava sendo oprimido. Por quê? Porque os demônios, eles vão tentar lançar essas angústias, e é aquilo que a gente conversou na outra aula, né? Eles ficam lançando dardos, a Bíblia diz, né? Flechas, ficam de longe atirando flechas, tentando nos desanimar. Agora, sim, existem atitudes que nós tomamos que podem colaborar, infelizmente, com esse trabalho dos demônios. Então, assim, Paulo diz assim: não apaguem o Espírito Santo, não extingam o Espírito Santo do coração de vocês. E como é que eu faço isso? A partir do momento que eu me afasto da palavra de Deus, que eu oro menos, que eu leio menos, que eu estou menos em contato com o corpo de Cristo, que eu estou congregando menos, a tendência é que eu venha me esfriar. A tendência é que eu venha me tornar um galho que está fora da videira, né? Que não está mais enxertado. E ali eu vou morrer, vou secar. E ali, entenda só, é um caminho que vai percorrendo. Quando eu estou desconectado, eu vou secando. Então eu preciso me conectar de volta. Coisas que abrem brecha, e aqui é importante que vocês conheçam. Pessoal, cuidado com aquilo que a gente consome. Por quê? Nós somos seres que têm sentidos. Quais são os nossos sentidos? Nós temos 5 sentidos, né? A visão, o paladar, o tato, a audição e o olfato. É assim que nós percebemos o mundo, que nós nos conectamos com a realidade. Mas nós temos um que o pessoal chama de sexto sentido, que é também um sentido espiritual, que é aquele discernimento de espíritos que a gente conversou. Ou seja, tudo isso são portas de entrada. O próprio Jesus falou assim: olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, assim, cuidado com o que você consome. Dependendo de como você está espiritualmente, abra mão de consumir certos tipos de música, abra mão de consumir certos tipos de filmes, séries, vídeos. Por quê? Porque aquilo pode te atingir de alguma forma. Abra mão de ouvir certas conversas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, como que existem as brechas, Diego, de maneira prática, através dos sentidos, principalmente? O diabo vai tentar nos pegar nos nossos sentidos, principalmente na nossa audição e na nossa visão, fazendo com que a gente acabe se distanciando, porque tudo aquilo que a gente percebe na realidade nos atinge de alguma forma. Vai nos atingir de uma forma boa ou vai nos atingir de uma forma ruim. Então, sempre esteja fazendo uma análise. O que Paulo disse antes de cear, né? É que às vezes a gente acha que é só na ceia que a gente deve fazer isso. Mas Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma autocrítica. Dê um feedback para você mesmo. Olha, eu estou forte o suficiente para continuar acompanhando essa série. Eu estou forte o suficiente para ouvir essa pessoa, para ouvir esse influenciador. Eu tenho aqui
os portões necessários na minha mente, no meu espírito, para ouvir essa conversa. Por que que é proibido no Brasil, por exemplo, fazer propaganda para criança? Não pode mais. Quando a gente era criança, podia. Quem aqui tem a mesma idade que eu e lembra que na TV tinha comercial de brinquedo? Vocês lembram disso, que tinha comercial de brinquedo na TV? Olha, novo pista da Hot Wheels e não sei o que, não sei o que. Na nossa época tinha, hoje não tem mais. Por quê? Hoje é proibido fazer propaganda destinada à criança, porque a criança ela não tem os filtros necessários. Olha o que a gente está passando com pessoas que se meteram em jogo de tigrinho, de aposta, pessoas que venderam casa, que venderam propriedade, que se endividaram, pegaram empréstimo para apostar. Por quê? Porque não era forte o suficiente para entender que aquilo ali era um golpe. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Eu estou forte o suficiente para consumir esse tipo de coisa? Eu tenho as barreiras necessárias para consumir isso? Isso pode abrir uma brecha na minha armadura espiritual. E se Paulo faz essa analogia, se ele usa essa metáfora da armadura, é porque é uma guerra mesmo. Então, o desânimo não quer dizer que você abriu brecha, tá, Diego? O desânimo pode vir de longe, Satanás pode te atingir, mesmo que você esteja em sintonia com Deus. Grandes homens de Deus desanimaram. O próprio Elias pediu a morte, né? Ele disse: Ó, não aguento mais, quero morrer, e etc. Então, o desânimo vem para todos nós, infelizmente. Mas, como eu acabei de responder, existem aí questões até práticas que podem colaborar em abrir essas brechas. O pessoal, o Marcelo colocou no chat assim: Pastor, tenho uma dúvida sobre a questão 8 da apostila, em relação aos nomes que se referem ao diabo. Qual alternativa é a correta? Marcelo, eu estou sem a minha apostila aqui. Se você quiser, você pode abrir o microfone e ler a questão, ou pode digitar também se você sentir mais confortável, ou me manda uma foto depois no WhatsApp, no grupo. Eu estou sem o meu material aqui. Aí por isso que eu não consigo responder ela, mas depois você pode me procurar aqui no WhatsApp, me manda uma foto que eu respondo para você, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Fica à vontade aí. Quer que eu leia Não? então aqui, professor? Por favor. Quais são os nomes pelos quais as escrituras se referem ao diabo? A. Hum, Satanás, diabo, serpente, dragão, acusador, tentador. Satanás, diabo, Beuzebu, Lúcifer, príncipe deste mundo. C. Satanás, diabo, estrela da manhã, acusador, enganador. D. Satanás, diabo, serpente, dragão, Belial, tentador, acusador. Vou repetir a como é pergunta. que é a pergunta? Lê a pergunta novamente. Quais os nomes pelos quais as escrituras se referem ao diabo? Tá. Então aí a pergunta é sobre os nomes, tá? Não sobre os títulos. Sobre os nomes. Ah, depois olha no material, tem, se eu não me engano, tem um tópico só sobre os nomes. Então, por exemplo, Estrela da Manhã não é um nome, tá? Estrela da Manhã não é um nome. Vocês conseguem diferenciar por aí. Depois eu vou olhar o material certinho para conseguir responder para vocês, porque só ouvindo assim fica um pouco difícil, porque ali várias alternativas ali me parecem corretas. Mas como que eu responderia isso? Primeiro, elimine aquilo que não tem nome. Por exemplo, enganador. Enganador não é um nome. Entende? Então, enganador é uma característica, não é um nome. Elimina as alternativas que tenham características e vá para as alternativas que tenham propriamente os nomes ali, os títulos, né? Satanás, que significa adversário, é É, um nome, e assim por diante. se for excluir todas as características, acho que seria B. Satanás, diabo, Beuzebu, Lúcifer, príncipe deste mundo. Faz sentido, faz sentido. Eu vou olhar depois o material com mais calma, mas faz sentido que seja a B. Mas eu respondo com mais certeza para vocês depois, tá bom? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Pastor, a pergunta que ela falou aqui, eu estava lendo aqui no material,
Pelo que estava falando, os nomes, os títulos, para mim é a C, que é Satanás, Diabo, A C. Serpente, Dragão, Belial, Tentador e Acusador. Eu Isso aí tá no perdão, material, pastor a Orlando? D. É a D. Para mim, ó, pelo que ela está falando aqui, Tá, quais os nomes pelos quais as escrituras se referem a diabo? Para mim é a D, que é Aham, Satanás, diabo, tá. serpente, dragão, Belial, tentador e acusador. Legal. Pastor, vou te pedir uma gentileza. Depois manda uma foto nessa parte do material lá no grupo pra gente. Por gentileza. Pastor, falando sobre hierarquias de demônios, hierarquias de Ah, anjos, hierarquias de demônios. Nós sabemos que, como os anjos têm hierarquia, os demônios também têm. E sim, quando a gente está lendo aqui sobre Apocalipse, Apolion ou Abaddon, que é o mesmo, né, que é o mesmo nome, né? Dá para se sim. dizer que ele é maior que Satanás ou é de igualdade? Ótima pergunta. Eu acredito que ele seria da mesma natureza, vamos dizer assim, em nível de força, de poder destrutivo e etc. Mas Satanás foi o líder da rebelião. Então, vamos dizer assim, eles têm a mesma patente, mas como Satanás foi o homicida, ele foi aquele que gerou a mentira, ele é o pai da mentira, então ele acaba tendo essa liderança. Mas em nível de patente, esse que é chamado de Apolion, Abaddon, que é destruidor, e como Deus o prendeu e só vai liberar ele na grande tribulação, eu acredito que em nível de poder, de força, ele é equivalente a Satanás. Por causa de Satanás ser ungido, ser um querubim ungido? Porque a Bíblia só Exato, relata, a exatamente. Bíblia só fala que foi Lúcifer que foi que Satanás que foi o único que foi ungido, né? Exatamente. Vamos supor assim, digamos que você tenha um exército onde você tem soldados ali de mesma patente. E um desses soldados é designado para uma missão. E ali ele recebe essa unção, é Satanás, entendeu? Então, a nível Sim. de força, de poder destrutivo, eles eram equivalentes, mas ele recebeu essa unção, ele se tornou esse querubim ungido. Isso fez com que ele tivesse certa liderança sobre os demais. E ele replicou, tá, pastor Orlando? Olha que interessante. Ele replicou essa hierarquia no reino das trevas. Sim. Ou seja, o próprio Jesus falou assim, ó, um reino dividido não subsiste. Nem o inferno é desorganizado, irmão. O inferno, ele quer desorganizar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Mas o inferno não é bagunça, não, viu? O inferno é bem organizado para o mal, mas é bem organizado.